Olá a todos, sejam bem-vindos ao IPcast, um canal que nasceu para inspirar através de vida de pessoas. E hoje eu recebo aqui com muita alegria um menino que prova que a idade não define propósito. Gessé nasceu em Portugal, cidade de Coimbra, e ele está aqui com um trabalho missionário maravilhoso. Vamos curtir juntos essa história maravilhosa que o Gessé pode compartilhar com nós. Eu me chamo Gia Fagundes e esse é o IPcast. Gessé, seja bem-vindo ao IPcast. Eu gostaria que você se apresentasse, nós ir se conhecendo, ver o seu trabalho à frente dos jovens missionários aí. Perfeito. Olá a todos que estão assistindo, eu me chamo Gessé de Lara Porto. Como o Jean disse, eu nasci na cidade de Coimbra, em Portugal, e eu faço um trabalho muito legal com jovens, participando da minha igreja local, e também eu amo missões, e eu acredito que todo o ser humano foi feito para ser um missionário. Não apenas os que estão no campo, mas sim todos aqueles que estão vivendo em suas comunidades, em seus bairros, todos esses devem ser missionários. É um prazer estar aqui e é uma honra. Legal, Gessé, legal. Já viu que o papo aqui vai ser quente. Aqui é jovem só na idade, porque a cabeça dele vai além. Gessé, então, hoje em dia, nesse mundo tão conectado, jovens falarem na obra de Deus, às vezes é até um desafio, né? E eu gostaria que você compartilhasse com nós esse teu início, né? Quando que foi que você desejou pelo chamado missionário? Perfeito. Eu nasci em um campo missionário. Meus pais foram missionários durante 9 anos em Portugal. E então eu sempre tive essa vertente, sabe? Legal. Uhum. Sempre tive isso em mim. Mas eu só fui descobrir isso aos 14 anos de idade, quando fui em uma base missionária da Jocum, a Jocum CCL, no King's Kids, né? Sei. É um programa que se chama King's Kids. E foi lá que eu tive despertar, sabe? Eu pensei, cara, o universo todo, ele é sobre isso, sabe? É sobre missão. Jesus, ele trouxe uma ordenança bem clara, e de pregar o evangelho. Ele deu um mandamento. Tem uma palavra que diz assim, eu não escolhi ser missionário. Eu li uma ordem e obedeci, sabe? Legal. Então, foi aí que eu despertei, sabe? As pessoas podem dizer que foi até meio velho, mas eu acredito que não, sabe? As pessoas, elas despertam na idade onde Deus quer. Sim, sabe? legal. Legal. Senhor, então, interessante você colocar para nós que você hoje tem 17 anos, mas o despertar foram 14 anos disso, teus pais eram missionários em Portugal. Isso. Então você já começou, já vem de berço evangélico. Exato. Você nasceu já na igreja. É interessante falar que você nascer em um berço evangélico não diz que necessariamente você conhece a Cristo. Isso é muito bizarro. Legal. Porque eu percebi que eu não conhecia Jesus. Como pode alguém estar dentro da igreja o tempo todo, mas não conhecer a Cristo? E essa era a situação que eu me encontrava. Nasci num lar evangélico, cresci ouvindo de Jesus, cresci ouvindo de Bíblia, os pais pastores, mas eu não conseguia saber quem Cristo era e quem eu era em Cristo. Então, eu acredito que foi muito um despertar, sabe? Sim. Em Romanos 8, foi onde Jesus me pegou, sabe? Romanos 8 vai dizer que nós somos justificados do pecado. E daí em Romanos 7, Paulo ele começa a clamar assim, quem me livrará deste corpo que só me traz a morte? E daí ele diz, graças a Deus, Jesus, nosso Senhor. E daí ele recebe um bálsamo divino, e em Romanos 8 ele começa dizendo, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E daí eu percebi que eu vivia uma vida que não condizia, uma vida que o cristão não viveria, sabe? Olha só. Então Jesus pegou eu pelas orelhas ali em Romanos 8, falou, presta atenção, a partir de hoje você é conduzido pelo Espírito Santo, não conduzido pelo pecado. Você não está mais sobre a lei do pecado. Mas esse entendimento foi nesse momento que você faz 14 anos, ali que você tem essa experiência. Isso. Né? Conte mais sobre essa primeira experiência que você teve sobre Jesus, então, com Jesus. Eu fui pro King's Kids, certo? E daí em uma das minhas meditações, a gente sempre medita lá pela parte da manhã. Era um lugar parecido com esse, sabe? Legal. Tinha bastante vegetação, era bem bonito. Então eu abri Romanos 8 pra ler, e eu li inteiro, corrido assim. E de verdade, foi como se Deus estivesse dando um tapa na cara. Sabe? Foi um confronto mesmo. Sim. Deus falou assim, cara, ou tu muda, ou tu não vai viver, tu não vai me conhecer. Sabe? Então foi um confronto. E daí eu me peguei naquela situação. Eu estou na igreja, mas eu não sei quem Cristo é. Qual é a essência de Cristo? Sabe? Porque eu estou aqui, todas essas questões, elas ficam modificadas em nós muitas vezes. Nós não paramos para pensar nelas. E eu comecei a pensar nisso através desse capítulo da Bíblia que eu acho muito bonito.
Então, o meu despertar, ele foi através de um confronto. O seu despertar pode ser, talvez, num culto, pode ser através de uma pregação, mas o meu foi lendo a Bíblia. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, foi como se Deus, como não? Foi Deus falando diretamente comigo, sabe? Sim. Então, o meu despertar foi através de um confronto. Confronto entre o meu eu pecaminoso, e Deus, né? Sim. Então, assim, você com 14 anos, você tem essa experiência com Deus. É interessante você falar sobre Romanos 8, justificado pela fé, porque é o mesmo versículo que Martinho Lutero também, né? Martinho Lutero, ele vai entender o verdadeiro servir a Deus através da justificação pela fé, né? Interessante você ter essa mesma experiência que ele teve. Martinho Lutero foi, quem iniciou o protestantismo aí no Brasil. Não, no Brasil, desculpa, né? No mundo. E você é jovem e tal, e a gente fica impressionado com a forma que você apresenta o evangelho, né? E qual que, assim, você acha, assim, que no mundo hoje em dia que o pessoal fala assim, pregar o evangelho é para adulto, né? E você vem com essa pegada, assim, o que você podia falar para nós, assim, para os jovens também? Perfeito. O meu estilo, meu estilo que eu gosto de falar bastante confronto. Porque sim. foi a maneira que Deus falou comigo, sabe? Sim. Então, eu gosto muito de confrontar. Mas sobre a idade, é interessante o seguinte. Durante toda a Bíblia, Deus chamou pessoas jovens. Os discípulos, vamos usar os exemplos dos discípulos. Os discípulos, eles eram jovens. E quando eu digo jovens, eram adolescentes. Entende? Sim. Então, durante todo o tempo, Deus chamou pessoas jovens, sabe? Claro. Para fazer o trabalho dele bem feito, para fazer com mais vigor, com mais ativamente, sabe? Então, durante toda a história da Bíblia, pessoas jovens foram chamadas por Deus. Só que daí o que acontece? O inimigo, Satanás, ele cria uma barreira, entende? Ele cria a barreira de você é novo demais, você não tem o conhecimento suficiente. Entendeu? Essa é a barreira que Satanás cria. E isso acaba se instalando em igrejas, em congregações, em pessoas do mundo, em pessoas do próprio reino, sabe? Mas isso é uma barreira diabólica mesmo, sabe? Sim, perfeito. Olha que ensinamento que já temos aqui, ó. Né? Com certeza, várias passagens, vários personagens bíblicos jovens, como você bem relatou aí, e às vezes o jovem hoje em dia acha, eu sou novo demais para poder pregar o evangelho, vou esperar ter mais experiência. E você fala que não, que Deus usou os jovens, e você usou uma palavra bem interessante, vigor, né? Às vezes Deus levanta por causa do vigor. E é interessante essa tua colocação. Mas também, com certeza, Gessé, você deve encontrar muitos desafios, né? Para você levar uma mensagem, como citou agora, Satanás sempre está nos confrontando, querendo, né, nos distrair, tirar, e você deve enfrentar muitos desafios por ser jovem e no teu meio jovem também, né? Você podia... Existe uma batalha, né, entre a carne e o espírito, certo? Isso é interessante, porque o mundo vive segundo a carne, correto? E vamos ser sinceros, a carne, ela traz coisas que aos nossos olhos humanos são coisas boas, certo? Prazeres, amores, festas, enfim. Só que o que acontece? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Vai dizer que da mesma fonte não jorra dois tipos de água, certo? Então, quem você está servindo? E o que acontece no mundo? As amizades, elas vão te influenciar para um lado. E se você manter firme, se você manter a sua postura de cristão, elas vão te abandonar. Isso causa dor. Por isso que as pessoas não querem, às vezes, renunciar, porque causa dor. Quando a sua renúncia, ela é uma renúncia obrigada, eu vou renunciar porque eu sou obrigado, ela não serve nada. Ela não tem valor. Entende? Então, se a sua renúncia é uma renúncia que você está fazendo de forma obrigada e não por amor a Deus, ela não vale nada. Vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 25, o seguinte: Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não fez de todo o coração. Você pode estar fazendo o que é certo aos olhos do Senhor, mas se não for de todo o seu coração, não vale nada. Olha, então é sobre isso, sabe? É sobre renunciar ao pecado, é sobre renunciar às amizades de todo o coração. O jovem hoje passa muito por isso, né? Você servir a Cristo num mundo hoje tão conectado e de fácil acesso para muita coisa, a palavra que você usou, renúncia, é muito importante para os jovens hoje em dia. E você também faz um trabalho missionário com o Jocum, né? Você é aluno do Jocum, né? E o Jocum
você podia explicar melhor para o pessoal o que é o Jocum, Gessé, o que é o Jocum? A Jocum é Jovens com uma Missão. Legal. O Jimmy Steer trouxe para o Brasil há 50 anos, mas ela já existia há muito tempo fora do Brasil. E é missão, basicamente. Jovens com uma Missão é um trabalho missionário incrível. Existem várias bases da Jocum, existem várias escolas da Jocum, tem o King's Kids, a ITED, a MF, a EPOL, assim por diante. E eu te dou um conselho: faça uma escola da Jocum, certo? Faça, seja de estudo da Bíblia, seja de missão mesmo, faça uma escola da Jocum. Você não vai perder nada, isso agrega na sua vida. Eu tive uma experiência muito legal, que na minha MF desse ano, tinha o Marcelo, ele tinha acho que 65 anos no nosso quarto, sabe? E ele era o mais velho com aquela molecada, só que ele tava lá pra aprender, entende? Sim. Então, não tem idade, faça, e lembre-se, é uma ordenança de Cristo. Você só tem que obedecer. Então, o Jocum, ele seria, você tem uma escola, ela é uma escola, e você tem algum local onde ela tem, ou é online, como é que a Jocum, ela tem várias bases espalhadas pelo Brasil. Legal. Tem a de Curitiba, tem a do Maranhão, tem a da CCL, que eu vou, que é em Piraquara. Tem vários espalhados pelo Brasil. Procura que é mais próxima e vá. Entendi. Então, o Jocum, eles são escolas bases de missão, onde você vai lá e aprende como é o trabalho missionário, como você se porta, isso? E nessas bases, tem os obreiros que moram lá, entendeu? Sim, entendi. Então, os obreiros que fazem trabalho ali, na região, obreiros que são enviados. Então, ela tem uma denominação que cuida, ou ela é sem... Ela não tem denominação. Você não precisa, eu tenho que ser da Assembleia para ir. Não. Entendi. Ela não tem... legal. Que é o desejo de fazer missões, de levar o evangelho. É isso que é o... É Cristo. Cristo, legal. Ele não se limita a uma denominação. Obviamente, a denominação faz sentido, né? Claro. Mas ele não se limita a isso, sabe? Sim. Porque se ele se limitasse a isso, ele seria seletivo. Seria um Deus seletivo. Sim. Sabe? Então, eu acredito que se tá falando de Cristo, tá falando as coisas corretas, é o que tá correto. Você tem uma experiência, assim, que mais te marcou nesse campo missionário, numa conferência que você foi, né? Você já nasceu em berço evangélico, né? Você falou assim, mas você tem uma experiência, assim, depois dos 14 anos, lógico, esse foi o momento de confronto que você teve, mas depois dos 14 anos, você teve mais, fora essa, uma experiência que mais te marcou, assim? Perfeito, eu vou citar duas, então. A primeira eu já falei antes, mas eu vou abranger um pouquinho. Para você ser um missionário, para você fazer a obra de Deus, você tem que estar com o coração correto. Impossível você fazer trabalho, você pregar, você louvar a Deus, estando com o coração dividido. Essa foi minha maior experiência. Mas eu tive algumas experiências também de ver o céu se abrir. Nós íamos fazer um evangelismo, tava chovendo. E daí a gente ficou na base, o teto da base é de vidro. E daí a gente viu, literalmente, na intercessão, o céu abrindo, assim, de meio pra fora. Legal, sabe? Durante os evangelismos, conhecemos pessoas, sabe, que realmente se comovem. E conheci um rapaz que ele tinha perdido tudo devido às enchentes que teve no Rio Grande, sabe? E ele conversou com a gente, um moço super, super comunicativo, sabe? E aquela palavra tocou ele, sabe, no evangelismo. Aquela palavra mexeu com ele mesmo, sabe? Então, eu acredito que é uma experiência incrível, cada um vai ter a sua. Sim. E é maravilhoso. Mas isso que marcou bastante foi essa experiência ali com... Bastante. Legal. Trocando um pouquinho de assunto, Gessé, por você ser um jovem, né, a gente quer abordar muito e que às vezes nosso público que vai estar assistindo, quem sabe, possa se identificar com você. Então você cresceu um outro país, né? Lógico que você veio muito jovem de lá, 7, 8 anos, mas teve, né, essa experiência em Portugal. Exato. Né? Então você sentiu uma mudança, você consegue lembrar de alguma mudança de Portugal, histórias que teus pais contavam de lá pro Brasil, assim? Perfeito. Sobre missões até? Exato. O campo missionário, ele é incrível, sabe? E eu acho que interessante, mas me veio à mente. A minha mãe, ela teve um trabalho muito bonito com ciganos. Com as ciganas, no caso. Sim. Trabalho muito bonito. E quando ela chegou lá, algumas igrejas diziam o seguinte, que as ciganas não poderiam vestir tal tipo de roupa, que elas não podiam dançar, certo? Como se a cultura deles fosse impedir o acesso a Deus. E minha mãe confrontou essas mulheres. Falou, não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, é a cultura daquele povo. Se tu vê na Bíblia, eles dançavam, sabe? Sim. Eles eram exagerados mesmo. Sim. Então,
o campo missionário, ele tem muito dessa de cultura. Você tá indo para uma outra cultura, você tá indo para um outro povo, uma outra galera que você não sabe como é que é. E se você não se adaptar a isso, eles não vão te aceitar. Entende? O evangelho Legal. não vai conseguir chegar neles. Sim, Porque entendi. como que você vai chegar numa cultura e dizer muda tudo, que tá tudo errado, tudo pecado, vocês vão pro inferno? Não tem como, entende? Legal. E da minha vinda pra cá, por eu ser muito novo, eu não lembro muitas coisas. Sim, claro. Certo? Mas eu acredito de verdade que foi direcionamento de Deus eu vim pro Brasil, sabe? O meu coração, ele queima pelo Brasil, pelos ribeirinhos, pelos povos surdos. Então, eu tenho o desejo de fazer viagens para fora também. Sim, claro. Mas aqui no Brasil, o meu coração queima. Então, sabe, tudo na sua vida é direcionado por Deus, é escrito por Deus, Deus faz a sua trajetória, entende? Então, não foi um acaso, realmente Há um enviado por tempo, Deus. né? Há um tempo de determinado para todas as coisas, né? Se às vezes Deus, eu penso que Deus vai trabalhando, penso não, eu tenho certeza que Deus vai trabalhando na nossa vida, nos dando experiências, vai nos moldando, essas experiências vão nos moldando. É interessante você falar isso sobre a cultura, né? Que vocês, um missionário, muitas vezes, ele tem que ir para algum lugar e você tem que respeitar a cultura, e às vezes você Sim. chega com uma visão do Brasil, né, ou mesmo de Portugal para o Brasil, lá você conhece ciganos, e você tendo que entender a cultura deles para você poder aplicar o evangelho de uma forma que não puna e que não afaste mais eles, né? Exato. É bem O interessante isso, né? missionário muda muito, sabe? Principalmente os que vão para Oriente Médio, para aquela região, é muito estudo, sabe? É anos e anos de estudo para você poder ir, não é só eu vou ir, sabe? Deus envia pessoas que são capacitadas. Por exemplo, eu tenho um chamado para ir para fora do Brasil. Você já fez o seu passaporte? Ou, Você já aprendeu outro idioma? Como que tá funcionando, entendeu? Deus não envia, me desculpe falar, mas Deus não envia pessoa burra, não. Deus envia pessoa que tem conhecimento, que é inteligente, que estuda, que é capacitada para isso. E Deus vai te capacitar. Não tenha medo que Deus vai te capacitar. Mas você tem que correr atrás. Como correr atrás? Faz escola, estuda, lê a Bíblia mais, sim, aprende outro idioma e vai se aprofundando mesmo. vai se preparando, né? Exato. Vai se preparando. Paulo, por exemplo, o maior missionário Aham, da igreja, ele era um crânio, cara. Sabe? sim, O cara era um filósofo, o cara era muito inteligente, falava um monte de idioma. E esse cara foi o que Deus levantou, sabe? sim. Então, daí o cara ali não quer aprender outro idioma porque acha que não precisa. Às vezes ele pensa assim, eu tenho um chamado. E só que ele não se prepara para isso, né? Exatamente. O que Se você prepara. está fazendo para que o chamado de Deus se cumpra? Olha só, o que você está fazendo para o seu chamado se cumpra na sua vida? Você está se preparando? Eu uso o exemplo aqui, nosso IPcast, nós começamos com o meu menino com o que tem na mão. Exato, exatamente. Deus tocou para nós aqui, nós começamos dando na mão. A gente está se preparando, está se aperfeiçoando, melhorando, mas a gente começou, entendeu o chamado, né? E como você, mais uma vez, eu volto para o berço evangélico, você, como é a influência da sua família hoje na sua vida no campo missionário? Porque como você nasceu em berço evangélico, mas já nasceu com esse chamado, mas eu vejo em você, né, ter o desejo mesmo, porque às vezes a pessoa nasce num lar evangélico, né, e muitas vezes elas querem se afastar por ver muitas as situações difíceis que os pais passam, mas a gente procura ver que você deseja mesmo isso, né? Teve influência da sua família, né? Você tem uma influência, algo assim? Sim. Uhum. Tem influência, claro. Sim. Meu pai é pastor, Aham. minha mãe é uma grande mulher, muito sábia, Uhum. entende? E tem influência. Só que eu acredito que é o seguinte, independente da influência, a escolha é sua, sabe? Independente da influência, você pode estar no lugar mais alto, tu pode estar no lugar mais baixo, Show. a escolha é sua. As pessoas podem te influenciar? Claro que podem, Sim. mas a escolha é sua, entende? Então, do que adianta os meus pais me guiarem, certo? Me colocarem no caminho, mas eu, por minha escolha, sair, entende? Chega um momento, isso serve para os pais, chega um momento que o seu filho vai tomar a escolha. Você direcionou ele, você guiou ele, mas vai chegar um momento que ele vai tomar a escolha. Entende? E se você cuidou, se você orou, se você zelou dele, vai ser a escolha certa. Entende? Mas cuide das influências também, porque as influências elas podem levar também pro caminho errado. Mas é muito uma escolha, sabe? Legal você falar sobre as influências, porque eu também tenho um menino, né, jovem, e como que você hoje consegue enxergar os amigos? Como é que você seleciona, você se cuida, né?
qual amizade você escolhe ou não? Como é que é na roda de amigos? Como é que é o GC? Ok. Né? Vamos levantar 3 pontos, então. Quem a pessoa é em Cristo, caráter e princípios. Show. Analise isso. Quem o seu amigo é em Cristo? Em Cristo ele é um fanfarrão? Não funciona, né? Não tem lógica. Claro. Então, quem ele é em Cristo? Veja os princípios dele, o que move ele, o que guia ele. Sabe, se ele tem... Ah, mas ele não é do mundo, ele não aceita Jesus. Mas mesmo as pessoas do mundo, elas têm princípios. Mesmo essas pessoas, elas têm princípios. Lógico. Veja os princípios e as virtudes dessas pessoas. Então, analise mesmo. Seja chato, seja seletivo, mas interessante. Ame todos. Não descarte as pessoas, sabe? Fale do evangelho, convide para o culto. Ah, não aceitei nesse culto, convide para o outro. Sabe? A tua função como ser humano é levar para a igreja. Quem vai catar e pescar é Deus. Entendeu? Quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. A tua função é só levar para a igreja. É o teu papel. Mas hoje você chega assim a selecionar assim as amizades. Você falou que usa esses 3 critérios para você ter os amigos próximos a você. Mas você consegue assim, hoje você seleciona, ó, com esse tipo de pessoas aqui eu ando, com esse aqui eu não ando. Você faz isso também? Você tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Mas um ponto é o seguinte: você seleciona suas amizades próximas, mas você não pode virar o rosto para as outras pessoas. Legal, entendeu? legal. Você não pode virar. Você tem que ser amigável, você tem que ser gentil e exercer o mandamento, o maior mandamento, amar o próximo, entende? Então, quem anda quem tá próximo a você, os próximos você escolhe. Mas você não pode discriminar os outros, entendeu? Porque do que adianta? Então, seja seletivo nas suas amizades, mas seja amigável com todos, sabe? Legal. Seja gentil com todos, Sim. seja compreensível com todos. Legal, olha que ensinamento bacana que hoje você está deixando por aqui, ó, para você jovem às vezes, para você não selecionar as amizades, mas cuidar para quem você traz para perto, né? Isso é interessantíssimo aí, né? Então, já que nós estamos falando sobre as amizades, como escolher amizades, né? 17 anos aí, você é um jovem, como que é a questão às vezes de um relacionamento, como que você enxerga hoje o namoro, né, na tua visão como um jovem, assim, qual que é a tua visão contra o relacionamento entre, né, o namoro? Olha, você deve escolher uma pessoa que você tenha plena certeza que você vai viver com ela. Entende? Não entre num relacionamento se você não tem a certeza que aquela pessoa é a sua pessoa, entendeu? Por que acontece? As pessoas, elas namoram só por namorar. As pessoas ficam só por ficar. Entende? Mas não é assim. O namoro, vamos lá, o namoro não é bíblico. Não tem na Bíblia o namoro. Mas o namoro deve ter namoro, sabe? Mas é interessante isso. Você não vai namorar 15 anos, você não vai namorar 3 anos, você vai namorar um tempo o suficiente para você saber quem é a pessoa. Porque se você namorar muito tempo, você pode cair em pecado, certo? Daí tem a famosa corte, né? A corte, ela tem se popularizado muito, mas eu, particularmente, Gessé de Lara, não sou tão a favor da corte, sabe? É interessante que a corte... O que é a corte, né? A corte é você não beijar, você não ter toque físico. Legal, eu sou mais sou old, hein? Então tem coisas que eu não... tá crescendo muito, sabe? Se popularizando muito. Mas tem um perigo na corte. A corte, ela esconde o homossexualismo. Porque pensa bem, o cara vai namorar com a menina, certo? Daí ele vai propor a corte. A corte você não vai tocar, você não vai abraçar, você não vai beijar. E você vai estar escondendo o homossexualismo. O homem, né? Sim. Então tem esse perigo, entende? Então, eu particularmente não sou tão adepto à corte, mas vai do coração de cada um. Mas namoro é algo muito importante, sabe? Mas se relacione com a pessoa que você quer casar. Legal, olha o ensinamento de um jovem de 17 anos, assim, ó. Namore se for para casar. Escolha a pessoa se for para casar. E olhe quem ela é em Cristo. Quem ela é em Cristo? É gentil, ela é correta, é justa. Provérbios 31 vai falar sobre a mulher virtuosa. Leiam. Os jovens aí, leiam. A mulher virtuosa, ela cuida da família. A mulher virtuosa, ela edifica o lar. A mulher virtuosa é sábia, inteligente. É mais preciosa do que joias, entendeu? Essa é a mulher virtuosa. Então, quando você achar a mulher virtuosa, não solta. Fica com ela, não solta. É legal porque essa semana eu escutei uma história de um pastor, né, que quando os jovens se apresentavam para ele, dizendo assim, ó, nós vamos namorar,
E daí ele falava assim, você vai casar? Daí o jovem falou assim, não, ainda não sabemos. Eu falei, então não namore. Se você não tem a certeza da pessoa que você vai namorar que é para casar, então vocês não estão preparados ainda. Achei interessante E essa. o namoro, o namoro, se as pessoas não forem corretas, se as pessoas não tiverem uma base sólida em Cristo, o namoro vai dar errado, entende? O namoro, ele vai funcionar para alimentar a sua carne e não funcionar para dar certo, entendeu? Você tem algumas experiências assim que você podia compartilhar às vezes com nós aqui, né? Teus amigos às vezes, né? Você não vai citar nomes aqui, mas como que está na verdade agora esses jovens na questão do namoro, assim, ali? Perfeito. Aham. Olha, eu quero citar o jugo desigual. Hum, O jugo desigual é quando você, por exemplo, é da igreja e a garota não é. tá legal. Ou a garota da igreja, o rapaz não é. Isso é jugo desigual. O jugo desigual era uma ferramenta que os bois, que ficava no pescoço dos bois, certo? Aham. E eles não podiam estar desigual, eles tinham que estar rente. Se ele tivesse desigual, dava problema, entendeu? Então o jugo desigual é isso, quando não tá alinhado, entendeu? E Hum. muitos casos acontece o quê? O namoro evangelístico. Ah, eu vou namorar e vou evangelizar, vou levar pra igreja. Mentira do diabo. Mentira do diabo, isso não funciona, cara. É mais Aham. fácil ela te levar pro inferno, Ó, sabe? olha Então só, não caia olha, no namoro evangelístico, pelo amor de Deus. olha só o que um jovem tá falando aí, pessoal. Ele fala assim, ó, questão do namoro aí. Que cuidado, o julgo desigual também, né? A gente assim, entende que uma pessoa serve a Cristo e a outra não serve a Cristo, Exato. né? E a gente pode usar desse aí, porque você vai encontrar dificuldades. Eu já vi vários também casos ali de pessoas que começam a namorar e se afastam da igreja, Sim, totalmente. né? E ou que no começo até vai, mas depois, num certo momento, que a pessoa engatou, acaba se afastando, e aí que mora o Sabe o perigo, que é né? interessante? Provérbios vai dizer que a mulher, a mulher promíscua, quando você está indo para casa dela, você está caminhando para o mundo dos mortos, sabe? É literalmente, quando você vai em direção a uma mulher imoral, você está caminhando para o mundo dos mortos. Entende? É um negócio muito sério. Forte. Toda a questão espiritual ali por trás. Provérbios 4, se não me engano, que fala sobre isso aí, né? E não podemos deixar também, já que nós estamos falando de assunto jovem, Gessé, as redes sociais, né? Hoje nós estamos ultra conectados aí. Eu vi uma matéria esse dia atrás em que o nosso cérebro já entende que o celular faz parte do corpo. Por isso que nós não conseguimos ficar muito tempo longe, entendeu? Que já está pegando. E o desafio, eu ainda sou de uma geração que nasci sem a tecnologia, Sim. né? E vocês agora já nasceram com a tecnologia. Como você lida às vezes com a tecnologia? Porque hoje o algoritmo ele consegue te empurrar, né? Coisas boas, mas também coisas que não prestam. Como que você consegue às vezes, né, viver nessa mundo conectado aí? Tava esperando as perguntas. Presta atenção. Sim. Você tem um material de evangelismo que nenhum outro missionário teve. Você tem aqui no seu celular uma igreja gigantesca. Se você tem 1.000 seguidores, você tem o quê? Uma mega church? Se você tem 500, meu Deus, tua igreja é enorme, você tem a capacidade de falar para milhares de pessoas com um post, sabe? Então, é sim uma ferramenta que Deus quer usar. Só que o que acontece? Deus quer usar essa ferramenta, mas o diabo também quer usar essa ferramenta, sabe? Você vai deixar quem usar essa ferramenta? Eu tive uma experiência muito legal. Eu fiquei sem Instagram por um tempo, uns 6 meses. Deu logo depois de eu voltar do King's Kids. E Deus me confrontou. Ele falou assim, cara, você tá usando pra quê? Você tá usando isso pra quê? Daí eu desinstalei. Porque tem uma passagem que diz assim, se tua mão te faz pecar, corte fora. Se teu pé te faz pecar, corte fora. É melhor entrar no céu sem perna do que entrar que ir pro inferno com os 2 pés. Então, eu fiz isso. Seja radical. Seja radical. A batalha com o pecado não é uma batalha que você tem que, eu vou testar isso para ver se funciona. Seja radical. Você deve tomar uma atitude. Deus vai te ajudar? Claro que vai. Deus vai te perdoar? Deus vai te perdoar. Deus vai te dar estratégias? Vai. Mas se tu não colocar as estratégias que Deus te deu, não vai adiantar nada. Claro. Entende? Então seja radical. Se você tem um contato que te faz pecar, bloqueia. Ah, mas é amigo. Bloqueia. Seja radical. É melhor entrar no céu sem amigo do que ir pro inferno com amigo. Entendeu? Então, pra você
evitar isso, seja radical. Meu Deus, ficando muitos anos no Instagram, um monte de coisa. Desinstala o Instagram, desinstala o Google, desinstala o TikTok. Você não precisa disso pra viver. Você vai morrer? Não vai. Entendeu? Foque na Bíblia, sabe? E quando você voltar com as redes sociais, use isso para honra e glória de Deus. Tem um termo em latim chamado corandel. Corandel significa diante da face de Deus. E traz a ideia de que todas as coisas que eu faço devem ser para honra e glória de Deus. Afinal, Deus está me observando o tempo todo. Claro. Então, se você caminha para honra e glória de Deus, se você faz uma publicação para honra e glória de Deus, tudo que você faz deve ser para honra e glória de Deus. E Apocalipse 5 vai dizer que toda a criação clamava. Os peixes, os animais, o universo, todo o universo clamava. Digno é o Cordeiro, ao que estar assentado no trono. Ele é digno. Então, se todo o universo, se tudo que é criado louva o Senhor, por que você não está louvando o Senhor nas suas atitudes? Entende? Então, tudo que você faz deve ser para honra e glória de Deus. Desde uma publicação, desde lavar a louça, desde carpir um lote, tudo para honra e glória de Deus. Pô, perfeito. Que colocação top. Olha, que conselho bacana que você está passando para os jovens, né, hoje em dia. Isso a gente até... Nós temos que estar se policiando muitas vezes isso aí, José, né, todos nós. O que nós fazemos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Exato. O que nós estamos fazendo? E você também é um jovem missionário que está pregando nas igrejas, né? Até hoje ele vai estar participando aqui, né, no dia que nós estamos gravando esse podcast na Quadrangular, pregando para os jovens. E como é a rotina da tua preparação para a mensagem, né? Como que você se prepara para você estuda, assiste, né? Como que é a tua rotina no dia que você prepara, ou antes também, né? Eu coloco um fone de ouvido, eu escuto uns louvor e eu vou estudando, sabe? Por exemplo, eu vou falar hoje sobre santidade de Deus. Então, eu peguei o texto base e use as ferramentas que você tem. Por exemplo, use o ChatGPT, use o Google, use o que você tem à sua disposição. Use livros, veja pregações no YouTube, faça o seu devocional e mantenha a sua vida com Deus. Okay? A minha preparação foi durante a semana. Eu fiquei horas e horas estudando? Não fiquei horas e horas estudando. Eu tirei um tempo com Deus. Eu tirei um momento com Deus. Um tempo bom, né? Não vai ser ignorante tirar 5 minutos. Tirei um tempo bom com Deus. E ele me guiou. Entende? Então, tenha comprometimento, sabe? Tenha comprometimento com as coisas de Deus, sabe? Sim, interessante. Então, você tem alguma referência que você busca, né, um pastor que você admira, assim, e segue ele, o trabalho dele, né, algum livro que você também gosta, que você poderia dedicar para nós aí? Perfeito. Eu gosto muito do Nick Moretti, é um influencer cristão aí muito bom, o cara fala muito bem. Tem o Hernandes Dias Lopes, da Presbiteriana. Tem o Nicodemos, tem o Augusto Nicodemos. Show. Sabe? Tem o Eliseu Rodrigues, da Assembleia. Então, são muitas referências, sabe? E você deve ver essas referências com bons olhos, sabe? Sim. Aproveitar mesmo, que são homens de Deus, muito sábios, tem o Theo Hayashi também. Então, beba dessa fonte que eles estão oferecendo, sabe? Sim, interessante. Citou vários homens em conhecimento de Deus maravilhosos aí, né? Eu acompanho alguns deles também e sei. Tem algum livro que você gostaria, às vezes, de, né, indicar para o pessoal? Um livro que, às vezes, você gosta de ler, estudar, né? E eu sei também que você está preparando aí um projeto de escrever um livro, né? Se quiser falar um pouquinho também aí. O livro que me pegou esse ano foi Carta para um Diabo Seu Aprendiz. C.S. Lewis. Esse foi o livro que me pegou esse ano. Então, se for para falar de um livro, vai ser esse livro. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler todo ano. Todo ano. Legal. Porque ele traz ideias incríveis, ele traz como é o mundo espiritual mesmo. E esse foi o livro que me pegou. Essa é a minha indicação. Sobre o meu, estou fazendo um devocional chamado Corandel, Vivendo Diante da Face de Deus. Vai ser um devocional de 30 dias, um passo a passo, tudo certinho, trazendo experiências, trazendo muitas coisas. E logo ele vai lançar aí, tudo indica que ano que vem. Amém. A ideia, então, desse livro que você está escrevendo é um devocional diário. Exato, um devocional. Eu, com alguns amigos meus, a gente está trabalhando nisso. É um devocional mesmo para falar durante 30 dias, você vivendo diante da face de Deus, só que ele tem camadas. Então ele vai começar no superficial e ele vai aprofundando para caso de pessoas que não têm tanto contato,
irem realmente mergulhando, sabe? Legal. Você citou aqui que você está construindo, escrevendo esse livro com alguns amigos? Exato, exato. Uhum, Os amigos meus, que eu conheci eles e a gente criou esse projeto Corandel. E está sendo muito bom, sabe? Projeto Corandel. Isso, tem a página no Corandel. Instagram, underline Corandel, D-O, né? Underline. Segue a gente lá. Legal. Coisas legais. Já vamos deixar já teu Instagram aqui também, o pessoal tá seguindo então ali. GC, essa conversa está sendo maravilhosa. Eu vejo que você tem um conhecimento, né, grande. Mostra mais uma vez que a idade, né, não define. Então basta a pessoa correr atrás e buscar. E nesse momento a gente tem aqui no EPCast que é o Abrindo a Bíblia. Certo. E no Abrindo a Bíblia, todos os convidados que estão vindo aqui, a gente oferece aqui a Bíblia, um versículo que você tem um carinho especial para nós estar compartilhando conosco aí. Perfeito. Tá? Né? O versículo que eu vou compartilhar se encontra em Atos capítulo 17, versículo 28. Atos 17. Vamos lá. É o versículo, é o versículo base do Corandel. É o nosso versículo onde a gente meditou por um tempo. E é muito bonito, sabe? Sim. Encontrar ele. 17, 28. Enquanto isso, curte aí, se está gostando da nossa conversa, compartilha, manda para as pessoas, comenta o que você achou interessante na história do GC aí. Ajuda nosso canal a crescer. Seguinte. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Eu quero destacar aqui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto traz uma ideia que todas as coisas, elas existem por causa de Deus. Traz uma ideia que todas as coisas estão diante de Deus, sabe? Porque nele vivemos. A sua vida deve estar nele, entende? Onde está a sua vida, sabe? Onde que está o seu foco? Porque nos movemos. O seu movimento, o universo todo está em movimento, isso que eu vou dizer. Mas é interessante que nós também nos movemos, às vezes para uma outra cidade, às vezes para um projeto. Nós também estamos nos movimentos. O seu movimento está nele, ou o seu movimento está nas coisas carnais, nas coisas do mundo. E existimos. E existimos é o mais legal, porque o fato de existir é nele. Você só pode existir estando nele. Todas as coisas existem nele, entende? Então, a sua existência, ela está nele, porque se a sua existência não está nele, a sua existência não faz sentido. Legal, uau, olha que ensinamento aí. Gessé, mais uma vez, né, parabéns, né, pela sua dedicação. Conheço o Gessé há muito tempo, né, acompanho o seu trabalho, né, vejo nas redes sociais você levando o evangelho, e isso para um mundo hoje em dia que não dá mais tanta bola para Deus, a gente pode dizer assim. Exato. O mundo ele se encaminha, parece-me que com uma apostasia, as pessoas estão se esfriando na fé, e você vendo jovens como você reacendendo chamas, né, tocando gerações, vendo, né, esse renovo, você com certeza será um grande homem de Deus, né, dessa nova geração, e eu creio nisso, pelo seu trabalho, e que Deus continue te abençoando bastante. Mas eu queria que você deixasse agora, como você é jovem, você já deixou Atos 17 e 28, e eu queria que você agora falasse com a câmera aí, com o pessoal, com nossos ouvintes, deixasse uma mensagem para o jovem, para o adulto, para quem Deus tocar no seu coração. Certo. Presta bem atenção aqui. A nossa geração, ela não está perdida. Está crescendo, está tendo um avivamento, certo? Você pode ver dunamis, influência, descende, está tendo um avivamento. Mas o ponto é, você quer fazer parte desse avivamento? Você, realmente, o teu coração ele está disposto a fazer parte desse movimento? A fazer parte deste grande avivamento? A palavra é a seguinte: cada um de nós temos um projeto de Deus maravilhoso. Cada um de nós temos um plano de Deus. Mas esse plano de Deus, ele só pode ser concretizado se nós abrirmos a mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos pecados de estimação. Aí sim, nós podemos viver o avivamento. O avivamento só vai acontecer quando houver arrependimento de pecado. E quando eu falo arrependimento de pecado, não é um simples arrependimento,
mas é uma confissão de pecado. Confesse seu pecado, fale do seu pecado, para que o avivamento, para que a graça de Deus recaia sobre você. Vai dizer assim, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Realmente, o nosso mundo está podre, o nosso mundo tem pecado por aí, mas a graça ela vai superabundar isso, entende? A graça ela se sobressai ao pecado. Oh, legal, muito top. E, né, como mensagem final, queria que você deixasse aqui suas redes sociais, para o pessoal te seguir lá, né, segue o Gessé, quer deixar suas redes sociais pro pessoal aí? São duas, underline, Corandeu, underline, certo? Tem no TikTok também, e no Instagram, e o meu perfil pessoal, que eu também posto muita coisa no meu perfil pessoal, sou mais ativo lá, é J de Lara, Porto, underline J. Vocês vão escrever aí, né? O editor vai deixar aí para nós. Uhum. É isso. Legal, Gessé, legal. Né, que conversa top. Olhando para você e vendo todo o ensinamento, a gente vê que não existe idade para o seu chamado. Não existe. Pode ser jovem, pode ser velho. O importante é que todos devemos cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração, levar a mensagem de Deus, levar o nosso chamado. O IPCast é isso. É vidas para inspirar vidas. É trazendo a prosperidade e o evangelismo a cada um. E você que chegou até o final aqui, muito obrigado. Né? Deus abençoe muito sua vida. Comenta, né, o que você achou desse bate-papo. Curta, compartilhe com o pessoal e ajude esse canal a crescer, porque nós só queremos inspirar a vida das pessoas e levar o evangelho a todas as pessoas. Deus abençoe muito a sua vida. Valeu, Gessé. Valeu, agradeço. Obrigado.